Estamos ao vivo com Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para falar sobre assuntos em destaque. Hoje vamos conversar sobre a epidemia silenciosa da hepatite B, que atinge 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Nosso convidado é o professor e pesquisador Flávio Codesso Coelho, da Escola de Matemática Aplicada da FGV, biólogo e especialista em epidemias. Bom, o cenário é preocupante. Dos 300 milhões de pessoas infectadas, a maior parte nem imagina que contraiu o vírus. Os números são dos pesquisadores da Fundação Centro para Análise de Doenças, nos Estados Unidos. A hepatite B ataca o fígado e é infecciosa, transmitida pelo vírus VHB. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a hepatite viral é um dos problemas maiores de saúde pública no mundo. Como é que você avalia esse cenário, Flávio? É de fato tão preocupante? Não, sem dúvida, ele é muito preocupante. Quando a gente fala numa epidemia silenciosa, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que, por a hepatite B ser uma doença extremamente contagiosa, ou seja, de fácil transmissão de indivíduo a indivíduo, ela pode se espalhar muito rapidamente. E, além disso, o que contribui para ela ser silenciosa é o fato de que a maior parte das pessoas que contraem essa doença apresentam sintomas muito leves e não têm noção, né? Não têm consciência de que estão infectadas. E essas pessoas, ainda assim, nessa situação, também podem continuar a transmitir para outras pessoas. E a gente deve sempre lembrar que a hepatite B, ela não se transmite somente diretamente de pessoa para pessoa, mas através do ambiente. O vírus permanece, sobrevive nesse ambiente, numa mesa, num objeto, numa coisa que a gente manipula, por até 7 dias. Ele consegue sobreviver e ainda infectar uma outra pessoa. Isso aumenta muito a probabilidade de infecção. Ele é muito resistente, então, né? Sim, bastante. Você pode pegar num copo, num restaurante, numa manicure? Sim. É preciso tomar muita atenção ao se utilizar qualquer utensílio, né, que possa estar em contato com fluidos corporais, seja ele saliva, urina, lágrimas, leite materno, né, uma série de coisas sem ter sido propriamente esterilizado. Agora, segundo pesquisas, 90% das pessoas que estão infectadas, elas não sabem que possuem a doença. E apenas 5% recebem um tratamento adequado. Ou seja, milhares de pessoas nem fazem a ideia de que estão transmitindo também o vírus. Como é que a gente chegou a atingir esse número tão alto? Olha, como eu já mencionei, né, tem essa questão dela, essa é uma doença que às vezes ela fica oculta. Por outro lado, tem um agravante de que a maior parte das hepatites ela tem a condição de se tornar uma doença crônica. Né? Porque quando a gente pega uma gripe ou uma dengue, que são doenças virais também, né? A gente tem essa doença, o vírus se reproduz no nosso corpo, cresce, a gente apresenta a doença, depois ele é combatido e eliminado efetivamente do nosso corpo pelo nosso sistema imunológico. Contudo, a hepatite, seja B, seja C, ela pode ficar crônica. O que a gente quer dizer com isso? O vírus pode continuar vivo no nosso corpo em baixas quantidades por longos anos. E isso aumenta o risco da doença. E ele vai piorando o estado do físico? Ele vai continuamente... Para ele continuar vivo, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que ele continua matando células do nosso fígado. Essas células podem se regenerar, mas elas também podem se regenerar em uma velocidade mais lenta do que o vírus mata. Então você vai tendo uma precarização da sua condição hepática ao longo do tempo. Né? E como, enfim, existem outros riscos associados, a hepatite crônica não deve ser uma condição levada levianamente. Tem que ser, se você sabe, eu tenho suspeita que pode ter hepatite B ou C, claro, você tem que buscar o tratamento. Existe o tratamento e você tem que buscar esse tratamento. As mulheres grávidas são uma das principais fontes, né, da epidemia da doença, passando o vírus para os filhos. E estima-se que apenas 1% das grávidas infectadas estão sendo tratadas da forma adequada. O que tem sido feito e o que deveria ser feito para combater a doença? Olha, o que se recomenda é que, primeiro, né, que se conheça a situação
imunológica anterior da mãe, no momento em que ela planeja uma gravidez ou que efetivamente já esteja grávida. Precisa saber, ela já teve hepatite ou ela pode fazer um exame de sangue e saber se ela teve os anticorpos, se ela possui os anticorpos para a doença, o que indica que ela já teve ou ainda tem de forma crônica. Se ela está nessa condição, ela necessariamente precisa fazer um tratamento antiviral para tentar eliminar esse vírus antes do nascimento do bebê. Porque estima-se que o bebê ele recebe o vírus da mãe através do leite ou através do contato com o sangue no momento do parto, quase que na maior parte dos casos, se a mãe possui o vírus. Então, isso precisa ser... A recomendação é que essa mãe tenha esse tratamento. A gente não sabe, hoje no Brasil, eu pelo menos não tenho como te dar um número exato de quantas mulheres estão recebendo esse tratamento adequado, mas é o que se recomenda. E no caso, se qualquer mulher, mesmo que ela não planeje estar grávida nos próximos meses ou anos, se ela está em idade reprodutiva, se ela pode ter um filho em algum momento, ela deve se vacinar. Aliás, todos nós devemos nos vacinar contra as hepatites que possuem, que são imunopreveníveis. E esse vírus também não pode ser transmitido para o feto através do cordão umbilical? Olha, é possível, mas é mais raro, porque existe uma barreira placentária que dificulta a passagem de vírus do sangue materno para o sangue da criança, mas isso pode ocorrer. Quais as principais formas de transmissão e o tratamento para a doença? Então, vai variar do tipo da hepatite, né, a forma da transmissão. Onde nós estamos focando principalmente na hepatite B e hepatite C, que representam 96% de todos os casos de hepatite no mundo, a gente precisa distinguir então bem as modos de transmissão. No caso da hepatite B, ela é a mais transmissível dessas duas. Ela pode ser transmitida, como eu falei, pelos fluidos corporais, isso inclui saliva, urina, fezes, sêmen. Então, a transmissão, o modo sexual de transmissão da hepatite B é muito importante, né? Sangue também. Então, é preciso ter muito cuidado. As formas de transmissão são várias. E existem grupos que, por conta disso, estão muito expostos, né? Podemos falar de profissionais do sexo, podemos falar de profissionais de saúde, que estão em contato com sangue de pessoas que potencialmente infectadas, né? Dentistas, manicures. Qualquer pessoa que possa ter contato, né, com sangue está em risco. Então, a importância da vacinação. A hepatite B é imunoprevenível, então, só ressaltando. A hepatite C, por outro lado, apesar de ser uma doença bem mais grave, né, é um vírus diferente, mas 75% das mortes por hepatite são causadas pela hepatite C, apesar dela ter menos pessoas infectadas se comparada à hepatite B, mas ela é mais letal. A hepatite C, para nossa satisfação ou tranquilidade relativa, ela só pode ser transmitida através de transfusão de sangue, ou contato sangue-sangue, né? Então, os principais grupos de risco então, continuam sendo os profissionais de saúde e também os usuários de drogas injetáveis e pessoas que precisem se submeter a transfusão de sangue, né, em um acidente, numa cirurgia ou algo assim. Qual é o tratamento para as duas, então, tanto para B e C? Isso também é uma boa notícia, né, que de uns anos para cá, recentemente, o surgimento de novas medicações antivirais garantem uma taxa de cura de até 95%, mesmo no caso da hepatite C, que é mais grave. Então, é extremamente importante que as pessoas saibam disso e procurem o tratamento se elas suspeitam estar com hepatite B ou C. Elas precisam buscar esse tratamento, por quê? Com isso elas, obviamente, reduzem suas chances de ter problemas hepáticos e até mesmo desenvolver câncer de fígado, como também evitam transmitir para outras pessoas. Então, buscar o tratamento que é gratuito e oferecido pelo SUS é extremamente importante. Todo o tratamento é gratuito, a medicação? Todo. Os testes são gratuitos, testes diagnósticos, você pode ir a qualquer posto de saúde. Eu acho até que o Ministério vai também disponibilizar nas farmácias, teste rápido, para essas duas hepatites B e C, pelo menos. E o tratamento todo também é gratuito. Você pode ir ao posto de saúde e com a recomendação médica, naturalmente,
e obter o antiviral. Tá? Então você tem que buscar o seu médico e ele vai ter que recomendar então a você esse tratamento, se ele achar necessário. Quais os principais sintomas da doença? Como é que ela consegue perceber que ela pode estar com vírus? Então, apesar, como eu falei para vocês, né, a hepatite é causada, cada tipo de hepatite é causada por um vírus diferente, eles têm uma coisa em comum, que eles atacam o fígado. Por isso, a sintomatologia é bastante parecida, né? Ela inclui, as formas mais fáceis de perceber uma coloração amarelada na pele, no fundo, no branco dos olhos. Se você, eu sempre faço isso desde criança, porque eu tive uma irmã que teve hepatite A, e aí a minha mãe sempre falava, olha, vê se a sua urina está escura. Então sempre que eu ia ao banheiro, eu olhava a cor da minha urina. Se você tiver uma urina com cor de telha, bem escura, isso não é normal. Se você tem algum problema hepático, pode ser hepatite. Uhum. Ou outra doença. Ou também. outra doença, mas então é um dos sinais mais fáceis. Todo mundo pode fazer esse diagnóstico depois de ir ao banheiro. Então, mas isso nem sempre, como eu falei, a hepatite pode ser silenciosa, ela pode não apresentar sintomas claros. Mas isso aí, se você tem isso, vai ao médico imediatamente. Fadiga extrema, também é um outro sintoma comum, e náusea, e vômito, pode também ser assim, um sintoma associado à hepatite. Dor abdominal. Dor abdominal, sim. E o tratamento? Existe um tratamento adequado? Assim, alimentação ajuda? Existem pessoas que indicam chás diferentes? Olha, comer clara de ovo? Tem eu vários... não me arriscaria a recomendar um desses tratamentos, quando eu era criança as pessoas falavam muito em chá de boldo, né? Então eu não vou dizer que é inefetivo, mas hoje em dia nós dispomos de medicações antivirais bastante efetivas e que devem ser utilizadas quando possível. Agora, é óbvio que existe uma alimentação saudável, vai ajudar o seu próprio corpo a combater o vírus da hepatite. Especialmente a hepatite A e B, que são mais facilmente elimináveis pelo nosso próprio sistema imune. Então, antigamente, inclusive, quando não existiam os antivirais, a hepatite B e A era tratada com repouso e uma boa alimentação em casa, até que nossa própria imunologia resolvesse o problema. Hoje em dia continua o repouso? Hoje em dia é sempre bom, você deve manter o repouso, mas você faz o tratamento antiviral. Certo. Em cima disso aí, para acelerar a cura. Né? Estamos conversando hoje sobre a epidemia silenciosa da hepatite B e também falamos sobre hepatite C com o professor Flávio Codesso Coelho, da Escola de Matemática Aplicada da FGV. Faça o programa com a gente, envie a sua dúvida, envie a sua pergunta. A gente já recebeu uma aqui. Quem já tomou a primeira dose, tem até quanto tempo depois para tomar a segunda, professor? Olha, geralmente quando você tomou essa dose, você já deve ter recebido uma indicação da pessoa que aplicou a vacina disso aí. Mas se você não lembra, eu diria que essas vacinas, como é que funciona isso? Por que você tem que dar um tempo, né? A vacina, quando você toma, ela vai induzir uma resposta do seu sistema imune. Isso leva um tempo. Então, eu acredito que em torno de 1 a 2 meses depois, no máximo, você já pode voltar e receber essa segunda e terceira dose. No caso do vírus da vacina da hepatite B, são necessárias 3 doses no adulto para que você tenha a plena imunização. Agora, a partir do novo protocolo de tratamento de hepatite C, divulgado esse mês, os infectados pela hepatite C passam a ter tratamento gratuito pelo SUS, como a gente estava falando, independentemente do dano, né, causado ao fígado. Isso pode reduzir de forma significativa os casos mais graves, as mortes causadas pela doença. A gente tinha muito caso de morte pela hepatite C, isso a gente já começa a sentir alguma modificação, alguma redução no número de mortes? Olha, isso com certeza, eu não tenho um número aqui específico para te dar, Marina, mas eu acho que é fundamental, porque a hepatite B, ela vai apresentar essa letalidade, essa taxa de mortalidade, o óbito pela doença, ele vem depois de muitos anos, ele não vem imediatamente, não é uma doença aguda, embora pode ocorrer casos, né, não vamos eliminar,
Existem casos, depende de pessoa para pessoa, da vulnerabilidade da pessoa, ela pode ter uma crise hepática aguda e morrer. Mas, tipicamente, essa pessoa vai ter uma complicação depois de muitos anos. Então, quanto antes ela for tratada, isso é fundamental. Isso vai reduzir esses óbitos que ocorreriam mais tarde. Então, isso é fundamental. E já que a gente tem esse tratamento de graça, por que não fazê-lo, né? Então, esse tratamento ele pode nos sinalizar uma erradicação da doença? sim, ele é um elemento chave para a erradicação. Porque poderia dizer que os 3 eixos fundamentais para uma erradicação de qualquer doença infecciosa é, o conhecimento da distribuição dessa doença. Eu preciso saber onde é que ela está ocorrendo, se ela está atacando mais homens ou mulheres, que faixa etária. Eu preciso conhecer. Porque, obviamente, o custo, a gente fala, né, o tratamento é gratuito para nós, cidadãos, mas para o país ele custa uma montanha de dinheiro. Isso é um investimento sério e significativo que o país faz para minimizar isso aí. Então, o que significa que a gente precisa ter uma campanha educativa que indique quem deve ser prioritariamente imunizado, né? Os grupos de risco, claro, primeiro. Então, esse é o segundo eixo, é a divulgação. E o terceiro eixo é, de fato, o tratamento. Tratamento e a imunização, a gente podia colocar no mesmo, né, porque com isso você realmente diminui a transmissão e a mortalidade, mas o mais importante do ponto de vista da erradicação é você diminuir a transmissão. Mas esse tratamento ele é gratuito no Brasil inteiro, em todos os estados, não existe um lugar específico, todas as pessoas conseguem ser assistidas da mesma forma? Todas as pessoas conseguem ir a um posto de saúde, mesmo quem não é cidadão brasileiro, se você é uma pessoa morando aqui legalmente, ela também está protegida. O nosso sistema de saúde ele não bloqueia o acesso, realmente de acesso universal. Obviamente, né, nós sabemos também que o acesso aos serviços de saúde ele não é homogeneamente distribuído no nosso país. Existem regiões pobres, para você chegar num posto de saúde você tem que pegar um ônibus e né, não é fácil. Mas tecnicamente ele deveria estar disponível. Isso melhora um pouco o quadro do Brasil diante do cenário internacional da doença, né? Se a gente compararmos ao cenário mundial, a gente, aqui quase 30% dos infectados sabem que possuem a doença, ou seja, é um quadro um pouco menos grave. A vacina para hepatite B, ela faz parte do calendário de vacinação nacional e ela é obrigatória. Na sua opinião, apenas a divulgação do calendário de vacinação é eficaz nesse combate à doença? Precisam de outras medidas? Não, não é suficiente. Ele é necessário, mas não é suficiente. Por quê? Porque, como eu falei, uma população ela consiste de pessoas de diferentes faixas etárias. Então, se eu tenho um calendário de vacinação e, por exemplo, dentro do calendário de vacinação para a hepatite B está, por exemplo, todas as crianças recém-nascidas. Então, a população que está nascendo agora não tem por que não estar protegida para a hepatite daqui para frente. Mas e quem é mais velho? Essas pessoas continuam, em risco, 2, transmitindo, se elas forem infectadas. Então, é preciso uma campanha de conscientização do fato ensinando as pessoas a saberem quais são os primeiros sintomas e procurar atenção médica e saber que essa coisa está disponível gratuitamente. Isso é muito importante. Então, a gente tem que aliar isso aí. A gente tem que saber que, apesar de a gente ter 30% de pessoas que são conscientes, quantos por cento dessa população está fazendo o tratamento? Elas têm que fazer o tratamento também. Não basta saber, tem que fazer o tratamento. Agora, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a Estratégia Global do Setor da Saúde, que exige a eliminação da hepatite viral como uma ameaça à saúde pública até 2030, reduzindo em 90% as novas infecções e em 65% a mortalidade. De que forma essa estratégia já está atuando no combate à disseminação do vírus? Essa Agenda 2030, né, que se fala tanto, né, é um acordo multinacional, multilateral, global, né, para resolver uma série de problemas que têm impacto social, e a saúde é um eixo importantíssimo.
Então, a gente poderia dizer que, de certa forma, esse programa lançado pelo governo de disponibilização de testes, vacinação em larga escala, gratuitamente, tratamento, né, já é um eco, né, dessa iniciativa global. Então isso é super importante e acho que o principal efeito, né, dessa agenda global é a coisa brasileira, né, essa iniciativa brasileira. Ótimo, professor. Já vai chegando ao final do programa. Muito obrigada De nada, pela sua presença, por esclarecer de forma tão didática as nossas perguntas. Obrigada a você pela sua participação e mais informações sobre a Fundação Getúlio Vargas você pode ter no portal fgv.br. Boa tarde e até semana que vem.